Graça e paz, igreja. Tudo bem? Como é que estão vocês? E esses dias, nos vimos no domingo passado, não é isso? Estávamos na nossa casa, um cenário um pouco diferente. Hoje estamos na nossa outra casa, né? Nesse cenário que vocês já estão acostumados. Louvado seja Deus por estarmos aqui nesta noite. Há uma alegria muito grande no nosso coração em meio a toda essa pandemia, todo o desajuste emocional que os seres humanos estão vivendo. Nós estamos buscando um tempo para adoração, um tempo para falar do Senhor. E você nesta noite é um convidado. Se você tiver pessoas, amigos que você puder convidar, convide também. Hoje eu creio que o Senhor falará algo ao seu coração. E o intuito do Pai Eterno é mudar o contexto da tua vida. Eu costumo dizer que o Senhor tem uma ação terapêutica no coração do homem. E todas as vezes que Ele faz uma intervenção, Ele modifica, Ele altera, Ele abençoa, Ele consagra. Ele quer fazer isso hoje com você. Mas eu também quero perguntar a você o seguinte: você já está inscrito no nosso canal? Nos ajude a continuar propagando o Evangelho do Reino de Deus sobre a terra. E se esse conteúdo que nós estamos produzindo aqui para o nosso Pai Eterno tem ajudado você, né? Marca também como positivo, né? Nós precisamos disso para continuar, né? Tendo essa presença todos os domingos junto com vocês. Então indique o nosso canal, né? Se inscreva e também dê o seu joinha, né? Nós vamos orar agora ao Senhor, porque precisamos colocar as nossas vidas nas mãos dEle, principalmente o que temos para adorar, né? Hoje, o que o Pai Eterno tem falado no coração dos nossos irmãos levitas, né? Que tem falado no nosso coração. Nós precisamos colocar nossa vida nas mãos dEle. Você pode orar conosco? Você pode fechar os seus olhos? Aleluia. Pai de amor, como é bom estar aqui, Senhor. Como é bom saber que, mesmo em meio a tudo isso que está acontecendo, Deus, nós temos um desejo intenso em nossos corações de adorar ao Senhor, de cantar louvores, de ministrar a Tua graça, Senhor. E nesta noite acreditamos que não vai ser diferente. Nós vamos ministrar a Tua graça. Nós vamos adorar o Teu nome. Nós vamos cantar louvores àquele que é digno de todo louvor, toda adoração, toda exaltação. Pai, obrigado porque o Senhor nos conforta, mesmo diante de tantas perdas. Nós conseguimos nos restaurar em Ti. E observamos que o Senhor está conosco, que o Senhor está dirigindo a nossa história, que o Senhor ainda está escrevendo uma longa história nessa terra. Pai, segundo a Tua palavra, ainda muitas igrejas filiadas ao Senhor irá, ó Deus, ser reverenciada por este mundo, por estar falando do Teu Evangelho. Pai, põe a Tua mão poderosa sobre aqueles que, com a verdade, têm ministrado a Tua palavra, no nome do Teu Filho Jesus. Aleluia, aleluia. Você quer adorar conosco nesta noite? Você pode, aí onde você está, levantar da sua cadeira, do seu sofá, né? E adorar conosco, sim. Entendeu? Lembrar, fechando seus olhos, quem sabe você pode até imaginar que você está aqui conosco, naquele lugar que você sempre reservou para você, aquele irmão que você sempre via, que você apertava a mão dele e falava a paz do Senhor. E quando você abre seus olhos, você pode entender que você está nesse lugar e você pode orar conosco. Amém. Aleluia. Sonhos não se realizarão.
Deus meu, Rei meu. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Eu faço parte das tuas promessas, meus sonhos eu vou viver. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Eu faço parte das tuas promessas, meus sonhos eu vou viver. Eu espero em ti, Jesus. Eu espero em ti, Jesus. Eu me alegro em ti, Jesus. Eu me alegro em ti, Jesus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Eu faço parte das tuas promessas, meus sonhos eu vou viver. O choro pode durar uma noite, sim. Ao amanhecer, eu faço parte das tuas promessas, meus sonhos eu vou viver. Meus sonhos eu vou viver. A paz do Senhor, igreja. Estamos aqui mais uma vez reunidos para louvar, para levar a palavra do Senhor para a tua casa, levar conforto, levar paz, levar tudo que a palavra do Senhor tem para a sua vida. E próximo louvor que vai ser adorado nesta noite é uma coisa peço ao Senhor. E essa simples frase, ela fala algo que para nós tem muito valor, que é o quê? O poder da oração, o poder que nós temos, o poder da autoridade que nos foi dada em nome do Senhor Jesus. A gente está passando por tanta coisa, por tantos problemas, por um mundo de caos à nossa volta, e muitas vezes nós esquecemos, achamos que estamos sozinhos, achamos que não podemos fazer nada, nos sentimos incapazes de fazer alguma coisa para mudar isso. Mas, irmãos, basta pedir, basta orar, basta crer que Ele vai resolver o problema. Só isso que você precisa fazer. Apenas creia e peça que o seu Deus, que o meu Deus, que o nosso Deus, Ele sabe o que Ele pode fazer, Ele sabe o que Ele deve fazer. E você sabe que para Ele não há nada que seja impossível. Você sabe disso. Por isso que você está aqui hoje. E se você não sabe ainda, fique sabendo agora. Para Deus nada é impossível. Você só precisa orar, você só precisa crer, e Ele vai realizar aquilo que você deseja. Claro, se for de acordo com a palavra dele. Amém? Vamos lá. Uma
Aleluia. Você adorou o Senhor. Conseguiu levantar aí do seu sofá, da sua cadeira e conosco adorar ao Senhor. Desde março, né? Que nós estamos nesse distanciamento, né? Só estamos falando com os nossos irmãos assim, né? Alguns poucos como esses aqui que temos tido o contato. Mas amados, esses dias de quarentena têm gerado na gente uma necessidade muito grande de elevar os nossos pensamentos ao Pai Eterno. E eu comecei a pensar na igreja do Senhor, nos servos do Senhor. E pensando naquilo que mais nos motiva, porque uma vez eu estava falando numa mensagem e disse mais ou menos assim: quem sabe um dia vão tirar tudo da gente, né? Vão tirar o local de reunião, tudo isso e não sobrando nada, quem ainda conseguiremos ser? Não que esse dia chegou, talvez seja só uma prévia. E esses dias eu estava pensando nisso. Eu estava pensando que tipo de identidade nós estamos desenvolvendo. Porque quando verdadeiramente esse dia chegar, não vai nos abalar. Porque já estamos passando por uma prévia. Uma prévia onde não temos local de reunião, estamos reunindo em casa, né? Tudo por causa de uma pandemia, eu entendo isso. Mas, quem sabe, poderemos chegar um dia em que tudo nos vai ser tirado. E só vai sobrar aquilo que o Senhor colocou aqui dentro da gente. Por isso que eu comecei a pensar numa alma curada. O que seria uma alma curada nesse tempo? Porque eu sei que muitos estão em busca de uma religião que traga conforto, ou quem sabe de uma igreja, um lugar. E eu quero ler com vocês o que me inquietou esses dias. Essa pandemia está me levando a inúmeras inquietações. Colossenses capítulo 3, de 1 a 3. Se você tiver com sua Bíblia aí na sua mão, nós vamos ler junto. Diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Aleluia. Aleluia. Oremos ao Senhor. Deus. Senhor, Criador de todas as coisas. Senhor, que sustenta como se tudo estivesse girando nas suas próprias mãos. Pai, nós te adoramos, porque sabemos que o Senhor tem reservado para todos aqueles que creem no seu nome um lugar de honra, um lugar de cura, um lugar de restauração. Nesta noite, o desejo do nosso coração é que o Senhor continue fazendo intervenções em nossas vidas e que a nossa mente, o nosso coração, a nossa boca, os nossos olhos, a nossa vida seja como um culto ao Senhor. E que todos nós estejamos debaixo da autoridade do Senhor. Por isso, usa a minha vida para ministrar a tua graça a esses irmãos e amigos que estão nos ouvindo nesta noite. Pai, remove de mim tudo aquilo que necessariamente é meu, e só permita que seja comunicado aquilo que é seu. Como queríamos ter a mesma expectativa e experiência do Cristo, só falar do que ouviu, só fazer do que viu. Mas eu quero me contentar com o nosso irmão João, que disse, quando levaram para ele,
que o Cristo estava fazendo, ele disse: olha, importa que ele cresça e eu diminua. Pai, eu quero estar assim, sempre na tua presença. Me usa como um vaso nesta noite para abençoar os meus irmãos que me ouvem, no nome do teu Filho, o Cristo, o ungido. Amém. Amém. Que bom. Não é bom falar do Senhor, da palavra dele? Esse texto que nós reservamos para partilhar com você fala da nossa união, mas quem sabe do resultado da nossa união com Cristo. E eu fiquei pensando que a igreja do Senhor, ela tem se portado nesses últimos dias, talvez não com essa expectativa de vida, de união com Cristo. Sabe por quê? Por causa da expectativa dela. A primeira que eu devo considerar, você também deve considerar, que nós precisamos considerar, é que já morremos. Você já parou para pensar nisso? Já morremos. Já morremos, mas também já ressuscitamos com Ele, né? Essa visão da morte, que pode ser aplicada como uma metáfora, ela está nos dizendo mais ou menos assim: eu morri para o pecado e ressuscitei para Deus, e comecei a me interessar por outros valores, por coisas do alto. Se eu já ressuscitei com Ele, de acordo com o que nós estamos lendo, nós começamos a adquirir um pouco da natureza dele. E essa natureza dele que eu quero falar nesta noite. Estamos falando de uma vida que está escondida nele. Coisa grandiosa. Você sabia que o Pai Eterno nos fez, né, participar da natureza divina e nos fez escapar da grande corrupção e com tudo aquilo que são desejos do mundo, concupiscências que há no mundo? Eu quero falar desse desejo pensando sempre o seguinte: você já se considera uma pessoa que já morreu para o mundo? Você sabia que, hipoteticamente, o cristianismo tem a sua iniciação na morte da velha criatura? Por isso que a Bíblia nos lembra que nós já estamos mortos. Diante desse cenário da pandemia, né, desse vírus invisível que já ceifou muita gente no nosso Brasil, muita gente no mundo, eu comecei a pensar quais são as expectativas que os crentes de hoje têm. Porque nós estávamos vivendo, quem sabe, uma vida sem preocupação alguma, visitando as igrejas, participando dos cultos, e tudo parecia uma festa. Estava tudo muito perfeito. Porém, nós estávamos esquecidos. Já morremos. Será que naqueles dias dos nossos louvores, das nossas adorações, nós estávamos lembrando de já morremos? E se já morremos, nós temos uma nova vida, um novo contexto, e esse contexto parece que estava escondido. Não que nós estivéssemos escondidos em Cristo, ou seja, a nossa vida é escondida em Cristo. Mas hoje nós estamos pensando nisso, porque quando algumas pessoas começaram a pensar que essa pandemia era já um resultado de um princípio apocalíptico, acredito que o coração de muita gente começou a tremer. Depois começamos a perceber que não era. E aí algumas pessoas que já estavam com muito temor começou a se distanciar do temor, porque esqueceram, nós já morremos, segundo a palavra. Porque a nossa antiga maneira de viver, eu me considero assim, já fui crucificado com Cristo, renascido, eu comecei a ter um novo pensamento, um novo sentimento. E isso seria, na verdade, as nossas verdadeiras motivações. Irmãos, eu quero que, se você hoje aí, sentado onde você está, fechar os seus olhos e começar a pensar na sua vida antes da pandemia. Quais eram as suas maiores preocupações? Eu quero que você lembre que nós íamos à igreja, talvez não com as mesmas preocupações que estamos tendo nesta noite, de entender que nós já morremos e já ressuscitamos com Cristo.
Mas nós estávamos assim, tranquilos. Tranquilos. Eu preciso verificar em mim algumas evidências de que de fato eu entendi que eu já morri, ainda que seja metaforicamente. Eu morri, e essa morte em Cristo tem que trazer um resultado para a minha nova vida. A Bíblia diz que a minha maior evidência é que se eu já ressuscitei com Cristo, eu começo então a ter uma nova dimensão do meu pensamento, do meu sentimento. E o apóstolo Paulo, ele estava inquieto com isso. Ele não estava falando simplesmente numa visão religiosa, para um ser religioso. Ele estava falando de pessoas que têm intimidade com Deus. Quando você morreu, você não estava morrendo para uma religião. Você não estava morrendo para uma igreja física. Você estava morrendo para os seus pecados. Eu estava morrendo para os meus pecados. E o apóstolo Paulo está falando isso. Ele não está falando, olha, vocês precisam de uma religião. Ele diz, não, vocês precisam morrer. Vocês precisam pertencer a esse Deus que modifica a sua história. Você precisa ter uma mente transformada. Ou seja, você precisa nascer de novo, você precisa ser uma nova criatura. Quando eu começo a avaliar hoje todas essas expressões que, quem sabe, há 5, 6 meses atrás, elas faziam parte do nosso contexto, mas elas não nos traziam vida. O apóstolo Paulo, em Romanos 12, 1 e 2, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pensa nisso. Hoje eu e você estamos pensando nisso, mas será que só estamos pensando nisso? Quem sabe, eu vou parar para pensar nisso, vou parar para pensar que eu já morri com Cristo? É porque nós estamos vivendo esse pânico, essa crise. Eu digo, as crises às vezes servem para alguma coisa. Claro, nós não gostaríamos de estar passando por essa crise, mas esta crise está nos levando a pensar em algo diferente, a pensar que se verdadeiramente eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. E que as coisas velhas, todas elas passaram, porque Ele construiu tudo novo. E esse tudo novo, eu queria que você apontasse assim para a sua mente, ó. Esse tudo novo está aqui dentro, na minha mente. Nós tivemos um novo nascimento em Cristo. E isso, com certeza, automaticamente a nossa mentalidade começa a mudar. Irmãos, pense nisso. Eu não vivo mais focado nas coisas que todo mundo está correndo atrás. Porque, diga-se de passagem, todos os nossos irmãos e amigos que partiram, eles não levaram nada, nem o tempo, não levaram nada. Nós estamos tendo o privilégio de poder, quem sabe, repensar na nossa história como igreja. Só o Senhor conhece a renovação, a restauração da nossa mente, porque nós temos uma vida nova nele, nós recebemos uma vida nova. E se eu recebi uma vida nova, eu preciso andar com essa vida nova. E eu pergunto, há 5 meses atrás nós estávamos andando com uma vida nova ou com uma vida velha? Será que agora nós estamos andando com uma vida nova? Para que eu possa pensar que eu estou andando com uma vida nova, eu vou começar falando assim mesmo, porque eu já estou morto. Vou começar a pensar assim mesmo, eu já estou morto. Versículo 3. Aqui está falando do eu. Do eu. O eu, numa aplicação, quem sabe, a gente pode buscar auxílio em algumas ciências, como por exemplo, a psicanálise fala do eu, né, numa dimensão assim, id, ego e superego. Eu comecei a pensar também nisso. Quando a Bíblia fala do esvaziamento do eu, porque eu já estou morto, estou vazio de mim, né? E eu queria conversar um pouco com você que me ouve sobre esse id, ego e superego. Eu
comecei a pensar, quem é o id? Aí eu tenho uma historinha para contar para você. O id é mais ou menos assim. Mamãe é responsável por colocar a mesa e colocar o café à disposição, mas ela foi para a cozinha buscar o leite. E estava todo mundo ao redor da mesa. Pensa nisso. Aí um dos filhos olha e por impulso vai e coloca o seu café. Mas mamãe que colocaria o café. Então esse impulso instintivo que me leva de forma inconsequente a agir, chama-se de id. Né? Id. Um impulso irresponsável da minha natureza, daquilo que deveria estar curado. Mas eu quero que você pense agora no ego. O ego é mais ou menos assim. Mamãe, me dá R$500 para eu fazer o mercado. Mas há muito tempo eu estava em busca de uma mochila para colocar o meu notebook. E mamãe me dá uma lista de todos os itens. E quando eu passo, antes de ir à feira, eu passei no shopping. Eu olhei no shopping aquela mochila para o notebook que custa R$200. Eu aí pensei, se eu comprar essa mochila, até que me deu vontade de prazer. Quando eu olhei para a mochila, fiquei com aquela sensação de já estar colocando aquela mochila nas costas. Mas ao mesmo tempo eu pensei, mamãe me deu R$500 para fazer a feira. Se porventura eu gastar, vai ter consequências pelo meu ato que agora me gera prazer. Isso é o ego. E às vezes nós temos visto que a religião praticada nos nossos dias, ou ela é impulsiva, ou ela é observada dentro do padrão do meu desejo, da minha vontade, dos meus critérios. Mas eu quero também observar o superego. Que a gente pode dizer assim, o superego é um processo de maturidade, onde o id existe, mas o id está sob controle. Onde o ego existe, mas o ego está sob controle. É como se o superego fosse aquele grande avaliador que acalma todo mundo e toma a decisão verdadeira, necessária, sem aquele sentimento de dor, mas aquele sentimento de necessidade, maturidade. Quando olhamos para a religião dos nossos dias, parece essa composição. Alguns estão vivendo pelo impulso da sua natureza, mas dentro da fé. Na fé também existe isso? Parece que existe. Ou então alguém que só estão vivendo, algumas pessoas só estão vivendo o desejo, não é? O prazer. Mas existem outros que estão fazendo por obediência. Estão conscientes diante do Pai, que não importa se tenha templo ou se não tenha templo, ele está adorando. Se removerem a Bíblia da mão dele, ele tem aqui dentro a comunhão com o Pai. Ele é um adorador. E ele começa a se encontrar com Cristo. E lembrando que uma mulher fez uma pergunta, eu sempre falo desse texto, onde nós vamos adorar. Uns adoram no templo, outros adoram no monte. E Jesus, o Senhor está falando o que ele disse. O Pai está à procura de verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. E alguns de nós estamos pensando nesses dias, o que é que eu vou ganhar em ser cristão? O que é que eu vou ganhar com isso? Quais são os benefícios? Não é? O que é que a Bíblia traz como afirmações que vai servir para mim? Alguns ainda pensam assim, a Bíblia diz que quando eu estou doando aos pobres, eu estou emprestando a Deus, né? E sempre uma visão de lucro. O que é que eu vou lucrar se eu ofertar, se eu devolver meus dízimos? Já perceberam que até na religião a nossa fidelidade está embasada numa troca, num câmbio, numa permuta. E nós constituímos uma religião baseada tão somente nisso. Precisamos mudar. Porque muitas vezes nós cristãos estamos vivendo uma vida chamada vida carnal, focada tão somente e exclusivamente nas nossas necessidades, dos nossos prazeres, no nosso eu. E a gente pode dizer que isso tem a ver com certamente morrerás. Foi implantado no coração do homem, né, que ele deveria pensar no eu. Aquilo que eu falei, o id, o ego, o superego, eu estou juntando um conceito da psicanálise, né, da psicoterapia, para trazer uma luz para a nossa maturidade, a maturidade dos nossos dias. E começamos a descobrir
que naqueles dias o desejo do homem era ser igual a Deus. E a serpente disse assim: então, insuflou no coração do homem e disse: você será igual a Deus. Pensa nisso, conhecedores do bem e do mal. Isso foi tentador. Mas a religião, eu vou dizer assim, antes da pandemia, antes do isolamento social, muitos estavam se sentindo verdadeiramente deuses, autossuficientes, onipotentes, capazes. O Cristo trouxe uma declaração tão forte para a gente, que disse assim: sem mim, nada podeis fazer, né? E cada um, na verdade, nesse tempo que não foi ainda conduzido a sua vida dentro do projeto da obediência, porque eu penso assim, a obediência é semelhante ao superego, né? É o momento que você olha para você e diz assim: eu não preciso mais disso. Eu só preciso o mesmo condicionamento do Cristo. Faço porque vi o Pai fazer, falo porque ouvi o Pai falar. Mas nesses dias a religião estava sendo focada, né? Tudo aquilo que estava envolvido a minha própria cobiça. E quando eu começava a cobiçar, eu comecei a dar luz ao pecado. E o eu estava falando muito alto. E a Bíblia o tempo todo dizendo para nós: não ameis o mundo, nem o que há no mundo, nem as coisas que está lá no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A gente não ouvia e continuava amando. Mas nesses dias de março para cá, todo mundo parou. Todo mundo parou. Coisas que nós amávamos, que estávamos acostumados a ganhar. É como se tivesse perdido tudo. Muitas empresas falindo tudo. E ficamos perguntando: Deus, o que é isso? Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E a Bíblia declara que nada disso procede do Pai, mas procede do mundo. Amado, nós estávamos tão somente preocupados com o mundo, o ego, o desejo, quem sabe, prazer. O prazer estava movendo tão somente a nossa vida. Os nossos olhos estavam tão somente em nós mesmos. Nós estávamos em busca do que chamamos de glória humana. E esquecemos, é necessário que Ele cresça e eu diminua. Em Cristo, eu quero mais uma vez lembrar, nós morremos com Cristo, sim. Morremos com Cristo, a nossa mente, o nosso coração. A minha vida é como se tivesse sido fechado para o mundo e eu esqueci. Antes da pandemia eu não sabia, parece que eu esqueci. Porque morrestes e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Aleluia. Mortos para o pecado. Mortos para o pecado. Quem sabe antes da pandemia nós estávamos vivendo assim: já sei, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Que faremos nós? Vamos vivenciar a maior proporção de pecados em nossas vidas? Não foi isso que aprendemos do Cristo. E o ensinamento é que longe está da gente de se gloriar, a não ser que a nossa glória esteja também na cruz de Cristo. Ou seja, pense assim comigo nesta noite: se morremos com o Cristo, também nós vamos ressuscitar com Ele. Temos uma nova vida. E se Cristo ressuscitou, nós também vamos ressuscitar com Ele. Mas a igreja não estava no caminho de ressurreição, ela estava no caminho de morte. E quem sabe nós paramos. E quando paramos, nós vamos começar a pensar de novo: nós morremos com Cristo. E se morremos com Ele, também com Ele nós viveremos. E por que não pensar: a minha vida precisa a partir de hoje estar escondida com Jesus, o Cristo, nas regiões celestes, porque já morremos. Eu já estou morto, você já está morto, nós já estamos mortos. A nossa vida está escondida em Cristo. Quando eu começo a pensar assim, estamos mortos,
Aleluia, já estamos mortos, é metáfora, mas nós já estamos mortos, morremos para o mundo, o pecado não tem mais domínio sobre a nossa vida. Ressuscitamos com Cristo, aleluia, nós nascemos de novo. Agora a nossa vida está escondida em Cristo, estamos escondidos em Cristo. O mundo não nos conhece mais, porquanto o mundo não reconheceu Cristo. Esses dias o meu pensamento estava focado justamente nisso, nesses pensamentos, dizendo para mim mesmo que eu posso recomeçar. Eu posso descobrir que essa ressurreição em Cristo me tornou uma nova criatura. Eu tenho que pensar diferente. É por isso que nesses dias eu comecei a pensar nos cristãos. Me permita falar isso. Os cristãos estão assumindo partidos de um lado para o outro. E quem sabe está mais ou menos assim, um dizia que era de Paulo, outro de Pedro, outro de Cefas, outro de Cristo. Como nós temos esquecido. Nós não fomos resgatados, nós não fomos mortos e ressuscitados para viver a mesma vida. Tudo vai ficar aqui: religião, política, partidarismo, denominações, as roupas, as casas, tudo vai ficar aqui. Você consegue lembrar que você ressuscitou com Cristo? Que você é uma nova criatura, você hoje tem uma mente diferente, haja em vós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. E por que não dizer, nós temos hoje um novo pensamento, uma nova mente. Nós somos participantes de tudo aquilo que estava na mente do Cristo. Eu e você. Aleluia. Eu quero, antes de adorar, eu quero orar com você. Se você já conhece o Cristo, o Filho do Eterno. Aleluia. Mas se porventura alguém nunca te falou que ele nasceu, né, encarnando-se numa figura humana, cresceu, morreu e ressuscitou dentre os mortos para que eu e você tivéssemos vida. E não mais uma vida que comunga com o mundo, que está no curso dessa história. Eu e você não fomos chamados para levantar bandeira diferente da bandeira de Cristo. Eu ministrei numa mensagem o seguinte: se perguntássemos hoje a Cristo, Cristo, você está do lado de quem? E ele diria, estou do lado do Pai. Então somente porque quando eu fechar os meus olhos e abrir mais uma vez, abrirei ao lado dele. E ele declara isso para a gente. Porque um homem disse assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O Cristo estava aproximando pessoas para ele. Aleluia. Você pode fechar seus olhos. Pai eterno, Pai misericordioso, te pedimos uma grande intervenção nas suas igrejas nesses dias, para que elas tão somente comecem a viver a vida do Cristo. Mentes transformadas, renascidas, recriadas, que sofreram a intervenção do sangue, que não pensam mais como pensavam os gentios. Senhor, temos visto nesse tempo como uma grande oportunidade para a tua igreja e para as pessoas que nos ouvem, de que tão somente no Senhor, no Pai eterno, há respostas para as nossas vidas. Porque verdadeiramente não é símbolo de poder ressuscitar as pessoas neste tempo e nem tão somente curá-las. Porque todos que morrerem antes do arrebatamento da igreja, que nós não sabemos o tempo, ó Senhor, terão que morrer mais uma vez. Porque a tua palavra discerne em nossos corações
que nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Mas os que morreram primeiro ressuscitarão primeiro. A nossa expectativa não é tão somente para esta vida, porque há em nós uma promessa do Pai, deixada pelo Filho, que estaria construindo casas, moradas, para todos aqueles que creem no nome dEle. Que nesta noite, Senhor, verdadeiramente os nossos corações como igreja do Senhor abandone os embaraços desta vida e se integre, se junte, compartilhe com a tua vida. Recebe este culto que nós prestamos ao Senhor no nome do Filho do Eterno, e que cada vida que nos ouve, Senhor, nesta noite possam refletir que a nossa estada nessa terra é curta, e o que importa é se já morremos com Ele, para que com Ele também venhamos a ser ressuscitados no último dia. Que os nossos pensamentos e sentimentos estejam focados no Senhor. Obrigado por este dia, obrigado por esta noite, por esses irmãos, por vocês que nos ouvem. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do Filho, as doces consolações do Espírito do Eterno permaneça sobre nós, igreja, aqui neste bairro, e também espalhada sobre toda a superfície da terra. Aleluia, aleluia, aleluia. Já estou crucificado com Cristo. Agora, filho, não mais eu,
Oh,